pela melhoria das condições do nosso povo, que foi derrotado várias vezes em eleição para presidente da República, até o momento que conseguiu ganhar e mostrar que um trabalhador no poder, aliado das forças populares, pode tirar muita gente da miséria, pode radicalizar a democracia, pode construir um país diferente daquele que nós tínhamos ao longo da nossa história. E esse primeiro trabalhador que presidiu o país, elegeu a primeira mulher que presidiu o país. E a continuidade dessa luta continuou, a continuidade da transformação foi assegurada. E é claro que isso incomodava muita gente, que isso contrariava interesses. Contrariava interesses internacionais, que queriam colocar a mão no nosso pré-sal. E a visão transformadora desses governos não permitiu. Contrariou interesses de várias pessoas que queriam a continuidade da política neoliberal no Brasil, que queriam as privatizações, que queriam o Estado mínimo. Contrariou muita gente que queria atingir conquistas em todas as áreas. E foi, portanto, com esta perspectiva que esses setores se aglutinaram. E vamos lembrar que nós tivemos uma eleição muito difícil em 2014. Não foi uma eleição fácil. Por uma série de fatores, nós disputamos uma eleição difícil. E a vitória da companheira Dilma Rousseff não foi uma vitória com muitos votos acima daquele que disputou com ela o senador Aécio Neves. Foi uma eleição de voto a voto. Eu me lembro que, acompanhando a apuração, nós, num dado momento, pensamos que nós tínhamos perdido, porque nós vimos a comemoração dos aniversários. Tinham passado a informação errada e eles começaram a festejar antes da hora. Tentaram sentar na cadeira antes da hora. Que, aliás, é uma característica deles. Eu me lembro que o velho Jânio Quadros disputou uma eleição com o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso, diante do resultado da boca de urna, que dava ele como vitorioso, tirou foto já na cadeira de prefeito. Lembra disso? Aí abre as urnas e o Jânio ganhou. E Jânio, com aquele jeito dele, meio escandalhado, vai lá com álcool e desinfeta a cadeira. Daqui não senta mais. Vou sentar eu. Muito bem. Esses que tinham e têm a vontade de sentar antes da hora na cadeira, começaram a comemorar em 2014. Mas abriu as urnas e a perspectiva da transformação saiu vitoriosa. Eles não engoliram isso. Desde o primeiro dia que saiu esse resultado, eles pediram recontagem dos votos, eles pediram auditoria na maquininha eleitoral, dizendo que a maquininha era fraudada. Fizeram o diabo. Não conseguiram provar que a eleição tinha qualquer tipo de fraude, até porque não teve mesmo. E eles então começaram a lutar pelo impeachment. Não sabiam nem que crime apontava o presidente. E é a primeira vez na história que eu vejo uma condenação e que se procura um crime. Porque normalmente você tem um crime e se procura a condenação. Não, nesse caso você quer a condenação, mas vamos achar o crime. E começaram a procurar o crime. Mas eles não conseguiam. Eles não conseguiam encontrar e, ao mesmo tempo, somar forças políticas para que pudessem desviar o país do rumo que o povo, com 54 milhões de votos, deu para a nação. Só que a crise internacional, uma série de fatores, começaram a trazer graves problemas ao país do ponto de vista econômico. E oportunisticamente, eles começavam a crescer, tentando o mais possível desestabilizar o governo, mas não tinham maioria no parlamento. E tinham dificuldade de conseguir barrar as situações que o governo se propunha a fazer do ponto de vista da continuidade do seu governo. Mas aí houve um outro fenômeno perverso. Com as investigações feitas no Brasil pela Operação Lava Jato e pelo fato da nossa Presidenta da República ter uma postura claramente republicana na perspectiva de não intervir em investigações, e a orientação que ela sempre deu: intervenha se tem ilegalidade, mas não diga investigue A ou investigue B. O fato dela não ter feito nenhuma situação de obstar investigações trouxe profundo desconforto em setores da classe política brasileira. E esses setores, então, começaram a avaliar que a única forma que tinham de evitar a continuidade das investigações
era tirar uma presidente que agia honestamente e de acordo estritamente com o que a Constituição mandava. Se alguém tinha alguma dúvida disso, perdeu a dúvida quando Eduardo Cunha começou a agir para desestabilizar o governo. No dia seguinte da busca e apreensão que Eduardo Cunha teve na sua casa, ele declara publicamente que rompe com o governo. E começa então a utilizar o seu poder, que não era pouco, ele era presidente da Câmara, e tinha um grande conjunto de aliados, possivelmente conquistado pelo seu carisma, muito carismático. Então, ele tinha muitos deputados que o apoiavam por força desse carisma. E diante disso, ele começa a desestabilizar o governo. Tudo aquilo que o governo propunha, que era necessário para estabilizar a economia, ele barrava. E pautava matérias para desestabilizar o governo, a tal ponto que a própria imprensa chamou de pautas-bomba aquilo que ele fazia. Esta junção de Eduardo Cunha com setores insatisfeitos com a eleição de 2014 começou sim a trazer graves problemas de estabilidade governamental no legislativo. Mas as investigações se aprofundavam. Aí se descobrem as contas na Suíça do Eduardo Cunha, que ele dizia que não era dele. Ele dizia que, na verdade, aquilo era uma perseguição do governo Dilma contra ele. E então, para tentar sair do imbróglio em que ele estava, Eduardo Cunha manda vários recados ao governo, dizendo: se vocês não impedirem a minha cassação através dos votos do PT na Câmara dos Deputados, votando contra a abertura do meu processo de impeachment, eu vou abrir o processo de impeachment. Mandou várias vezes ameaças, e não foram veladas. A imprensa noticiava isso. Era claro, era notório. Eis que no momento em que o PT anuncia que os deputados petistas votariam pela cassação de Eduardo Cunha, ele nem espera. Ele anuncia que abre o processo de impeachment. E estava então feita a pactuação entre os setores insatisfeitos de 2014 e os setores que queriam impedir a continuidade das investigações. Eles tinham maioria parlamentar. E por trás disso, várias pessoas que diziam que não queriam o poder, mas como dizia meu pai, seriam capazes de matar a mãe para ir no baile dos órfãos, começaram a agir, somando claramente numa perspectiva golpista. Inventaram dois pretextos para promover o impeachment. Por que inventaram pretextos, Pedro? Porque na nossa Constituição, lá está dito que o sistema é presidencialista. No parlamentarismo, quando você perde a maioria parlamentar, você pode trocar o governo. Aliás, no parlamentarismo, você pode trocar de governo como troca de camisa, diz que você não tem a maioria. É a regra do jogo, é assim que está. E por que é assim no parlamentarismo? Porque no parlamentarismo você tem o chefe de governo e o chefe de Estado, é diferente. O chefe de Estado, se é uma monarquia, é o rei. Se é uma república, é o primeiro-ministro. Então, o presidente da república, na monarquia é o rei, o chefe de Estado, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Se é uma república, o chefe de Estado é o presidente da república e o primeiro-ministro é o chefe de governo. É sempre separado. Então o governo pode ser mudado sem que o Estado se desestabilize, porque o chefe de Estado é o rei, é o presidente eleito. Isso é normal, é absolutamente normal. No presidencialismo é diferente. A história do presidencialismo começa com a Constituição americana. E resolveram unificar o chefe de Estado com o chefe de governo. O presidente da República no presidencialismo é o chefe de Estado e chefe de governo. Então não dá para mudar de governo como quem muda de camisa, porque as instituições ficariam abaladas. É por isso, então, que a Constituição dá uma série de garantias ao presidente da República. E ele só pode ser afastado do seu cargo se houver um ilícito gravíssimo praticado por ele, que é chamado na Constituição brasileira de crime de responsabilidade. Somente se houver um ilícito gravíssimo é que ele pode ser afastado. E apurado, provado, demonstrado no processo. Isso está claro na Constituição, não no Brasil, não nos Estados Unidos, em todos os países presidencialistas. Bem, no passado, como é que faziam quando as elites queriam tirar uma pessoa incômoda? Articulavam com os militares, botavam os tanques na rua e botavam aos pontapés fora o presidente da República. Isso aconteceu em todos os países da América Latina.
Nós tivemos golpe no Brasil, em 64, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, e vários outros. Ora, só que depois que passou o período dos golpes militares, não dava mais para fazer assim. Hoje, a opinião pública internacional não aceita isso. Então não dá para articular golpe militar com um governo que é incômodo para as elites. Como é que você faz? A Constituição não deixa virar. Nós adotamos o sistema presidencialista. Nós não temos parlamentarismo. O que você faz? Vamos inventar pretextos para dizer que a presidente da República cometeu crimes. E escolheram os pretextos péssimos, frágeis, ridículos. Inventaram para acusar Dilma Rousseff, primeiro, que ela baixou os decretos que mexiam no orçamento. São decretos de abertura de crédito orçamentário. Crédito orçamentário. Gente, todos os governos anteriores fizeram isso. Só o governo Fernando Henrique fez 21, se não me falha a memória desse tipo. O Lula fez vários. O Tribunal de Contas da União nunca disse que tinha nada. Absolutamente nada. A partir de um certo momento, o Tribunal de Contas da União disse: não pode fazer isso, hein? Porque isso eleva a meta. Bom, mas esses decretos não implicavam um gasto de nada a mais. Porque quando você mexia nesses decretos, você ampliava os gastos. Então, eles não geram um centavo capaz de atingir a meta fiscal. Não, mas não pode mais. Tá bem. A presidente falou: não fazemos mais os decretos. Não, mas vocês vão ter que ser punidos pelo que vocês fizeram. Como? Vocês mudaram a regra agora e eu vou ser punido pelo passado? É isso. Vocês não deviam ter feito. Mas todos fizeram, não importa. Seria o mesmo que você tivesse uma placa na estrada dizendo: não passe 80 quilômetros. E você anda 70, comportado. Aí vem o departamento de trânsito e fala assim: não é mais 80, é 60. Você fala: tá bem, agora eu vou dar 50. Ele fala: não, mas no ano passado você andou 70. Mas ano 70 a placa era outra. Não importa, você vai ser punido. Bom, que isso? Foi isso que foi feito no caso dos decretos. E no caso das pedaladas, então? No caso das pedaladas, o que existe é o seguinte: é um contrato. Nenhum contrato viu, para ser sincero, é uma lei que diz o seguinte: que o Banco do Brasil vai subsidiar os empréstimos que se fazem aos produtores rurais. O que significa isso? Que o Banco do Brasil vai emprestar a juros mais baixos e o governo vai pagar para conseguir garantir o bom desenvolvimento da produção agrícola. É isso. Isso se faz há anos. Há anos. Ou, pura e simplesmente, inclusive, não tem nem prazo de pagamento. Você vai lá e o Banco do Brasil paga, aí se apura quanto que ele emprestou, o governo calcula e repassa. Bom, demorou um pouco para repassar, demorou, mas não tinha prazo. Não pode. Isso é ilegal. Como? Isso é ilegal. Isso aí, como vocês demoraram para pagar, isso não é mais um subsídio, isso é uma operação de crédito. Como? Uma operação de crédito de empréstimo. Empréstimo? Empréstimo é proibido para a lei de responsabilidade fiscal. E se vocês fizeram lei de responsabilidade fiscal, isso ofende a lei que trata do impeachment, é crime de responsabilidade. Mas como? A lei que trata do crime de responsabilidade fala que tem que ofender a lei orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal não é lei orçamentária, não importa. Vocês ofenderam, mas isso aí não é operação de crédito. Não estão pedindo emprestado para o Banco do Brasil, não. A lei de responsabilidade fiscal proíbe, sim, que estão emprestado, mas nós não pedimos, não. Como não? Ué, o que é empréstimo? Empréstimo não é quando eu pego dinheiro de alguém, para mim? Nós não pegamos o dinheiro do Banco do Brasil, nós só não pagamos ele. Isso é prazo de pagamento. Então, isso é empréstimo. Quer dizer que quando o trabalhador não recebe o salário e está emprestando dinheiro para o patrão, não, aí é diferente. Mas diferente do quê? Não, aí é diferente. É que nesse caso é empréstimo. Por quê? Porque é. Por quê? Porque querem que seja. E o que é pior é que não teve nenhum ato da presidente Dilma Rousseff dizendo para fazer isso. Ah, mas ela sabia. Ela sabia. Por que ela sabia? Sabe por quê? Porque ela conversava com o secretário do Tesouro, Arno Agostinho, todo dia. Eles queriam a dona Janaína Pascoal, todo dia. Ela conversava com o Arno Agostinho, todo dia. E como é que você sabe o que eles falavam sobre isso? Ah, só podia falar. É mesmo? Mas o Arno Agostinho não era mais secretário em 2015. Vocês estão confundindo o ano, a acusação é 2015. O Arno Agostinho não era mais 2015. Ah, não é? Não. Mas não importa, conversava com o outro também. Bom, é isso que está acontecendo. Pois é, se não conversou, devia ter pensado em conversar. Vale tudo para inventar um crime. Vale tudo. Nós estamos há milhares de anos na configuração de crime e responsabilidade nos dois casos. É evidente, qualquer pessoa que assiste aquilo
e que somar um leque com crédito percebe que aquilo é cascata. No entanto, nós temos um movimento expressivo da parte de setores políticos brasileiros para dizer que aquilo é crime e que Dilma tem que se afastar. E foi na votação do Senado, com o apoio de vários setores, de órgãos de imprensa, que inclusive agora começa a manipular também pesquisa, de uma maneira impressionante. Impressionante. Claro, é escandaloso o que acontece. Então, nesse contexto e nesse quadro todo, o que está claro? É óbvio que não tem crime de responsabilidade. E é óbvio que se não tem crime de responsabilidade, não pode ter impeachment. E se não pode ter impeachment para ele se afastar, como é que a gente chama isso? Golpe. Esse é o nome. Golpe. É golpe. Não precisa ter tanque na rua para que você tenha um golpe de Estado. Basta que você afaste ilegitimamente, sem base constitucional nenhuma, um governo legitimamente eleito. Basta que se faça isso. E olha a questão. Toda vez que eu falo que tem golpe na defesa da presidenta, tem gente que quer me bater. Mas fico irritado. Sabe por quê? E quando você fala a verdade que as pessoas querem cumprir, aquilo dói, aquilo machuca. Chamar golpista de golpista é a coisa que ele menos quer ouvir. Porque ele quer dizer que ele é democrata. Ele quer dizer que está cumprindo a Constituição. Quer cumprir a Constituição? Dizem que estão cumprindo para rasgar a Constituição. Dizem que estão cumprindo para violentar a democracia do povo. Dizem que estão cumprindo para subverter a vontade das urnas do povo brasileiro. É isso que estão fazendo. É exatamente isso que estão fazendo. E se alguém tem alguma dúvida, passar no Rio Federal aqui. O que esse governo provisório, interino, chama lá como quiser, está fazendo? Governo golpista, vamos chamar de mulher. O que ele está fazendo? Primeiro, não nomeou mulher, ninguém no governo. Né? Ou seja, um governo. Sabe o que é incrível? Que Michel Temer era vice-eleito na chapa de Dilma, era o nosso programa que foi eleito. Então, o mínimo que tinha é que cumpriu o nosso programa, porque foi o programa que o povo escolheu. Não, é como se nada fosse, é como se ele não pertencesse àquele mundo. É como se os votos que ele obteve não tivessem nada a ver com a eleição de 2014, onde ele foi eleito com o programa que é nosso. E aí, então, ele foi eleito na chapa, uai. Mas não aquele programa. Ele foi eleito para ser vice. Tá? Mas, aí, pois então o que acontece? Não tem mulher, não tem negro, fala em terceirização, fala em privatização, fala em tudo aquilo que nós não concordamos. E aí, ele falou que ia montar um governo ético. Né? Um governo ético. É realmente um governo ético. De notável. Aliás, certamente a brincadeira não é um governo notável, é notório. Ora, esta situação que está colocada, meus queridos companheiros e companheiras, tem sido colocada no mundo inteiro. Eu tenho visto o manifesto de intelectuais, o tribunal de ontem, que foi mencionado pelo Policarpo do Rio de Janeiro, deu uma sentença muito bonita dizendo que é golpe. Nós temos pessoas de todos os cantos do planeta tendo clareza do que está acontecendo no Brasil. Por isso, a primeira coisa que a gente sente numa hora que a gente vê o que acontece ali no Poder Legislativo brasileiro é que a gente tem que ter a coragem histórica para saber enfrentar esse momento. E eu falo de coragem histórica, aquilo que move a gente quando a gente acredita em alguma coisa que é importante para nós e para o futuro. Eu falo em coragem histórica, naquilo que deve tocar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós saibamos convencer as pessoas do que está acontecendo. É possível que tenham pessoas que não gostem do governo da Dilma. É natural que seja assim. Mas mesmo essas pessoas têm que ser despertadas no significado que esse momento representa. Eu posso divergir, odiar um governo eleito, mas quem é democrata não pode permitir que ele seja afastado do poder de forma leviana e indevida. Isso não pode, E então, voltando ao começo, meu tempo já se vai, eu quero dizer aos companheiros o seguinte: a luta de cada um de vocês nesse momento histórico é importante. A luta de cada um de nós
pela defesa daquilo que nós construímos no nosso país e que querem nos roubar, que é a democracia, ela é imprescindível. É só essa luta, nas ruas, no local de trabalho, nas casas, convencendo as pessoas, demonstrando o que está acontecendo, que pode reverter esse resultado. Eu não acredito que nenhum resultado seja revertido se nós não conseguirmos colocar a sociedade em marcha na defesa da democracia. E aí, meus companheiros e companheiras, eu concluo dizendo o seguinte: é difícil perceber quando se está vivendo um momento histórico. Mas nós estamos dentro do mundo e agora está fácil perceber. Que cada um de nós cumpra o seu papel, com o amor da sua militância, com o amor pelo país, pela transformação e com o amor pelo ser humano. Eles não vão conseguir nos derrotar. E se nós formos vitoriosos, peguemos o alvo naquela cadeira com feijão coado, eles não podem acertar mais nada. Volta Dilma! Volta Dilma! Volta Dilma! Volta!